Vamos começar a nossa semana sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar do item 9 do capítulo Sede Perfeito 17. E vamos falar hoje sobre os inferiores. A semana anterior falamos sobre os superiores. Então vamos falar sobre o que vivemos no nosso dia a dia. Vivemos dentro de uma casa espírita atuando. A casa espírita tem uma diretoria, tem o seu presidente e os diretores de várias áreas. Se eu sou um médium passista, eu estou na câmara de passe, trabalhando sob a direção dessa diretoria e o dirigente da câmara de passe. Ele determina como vai ser o passe. Eu apenas cumpro. Então nós temos que ter essa consciência, cumprir aquela determinação, porque estamos capacitados para fazer determinadas coisas. E acima de nós tem outras pessoas, como acima deles tem outras pessoas. Então, isso que é entender e ser humilde. E no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, é a mesma coisa. Não é porque o chefe está errado, ou o dirigente, como queiram, que nós também vamos errar. Vamos começar a perturbar o ambiente, porque não aceitamos aquela determinação. Um erro não conserta o outro. Se ele estiver errado, a responsabilidade é dele. Eu apenas tenho que fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, dentro daquelas regras pré-estabelecidas. Assim que é o comportamento que a gente deve ter. Humilde, ser prestativo, trabalhar com dignidade, tanto na vida profissional, como no caso da casa espírita, ou da igreja, como queiram. Qualquer outra instituição. Vai existir sempre uma direção que vai impor as normas, que todos ali devem cumprir, até mesmo os dirigentes. Tem um estatuto e deve ser cumprido dentro daquelas normas pré-estabelecidas. Senão, como viver em sociedade se não fosse assim? Temos leis civis para que a gente organize o quê? Por exemplo, a família, o casamento. Os pais estão ali para educar os filhos. Os filhos devem o quê? Obedecer os pais. Cumprir com a determinação dos pais. Pode ele falar? Pode. Numa reunião familiar, como uma reunião numa casa espírita, pode se expor às dificuldades e dar alguma sugestão de mudanças possíveis, mas nunca se colocar numa posição de confronto direto, querendo infringir as regras pré-estabelecidas. Quando eu entrei naquela instituição, eu já sabia quem era o responsável e como ele dirigia o trabalho. Então, é isso que deve ser cumprido. E fazer o trabalho com amor, com dedicação, ética, seguir aquela determinação. Se alguma coisa não estiver de acordo com o nosso pensamento, a gente pode conversar, abrir o jogo, perguntar por quê
é daquele jeito. Porque todos nós temos um aprendizado. Tem um ditado africano que diz assim: quando morre uma pessoa, é uma enciclopédia que se vai. Então, todos nós temos o que oferecer. Por isso, o diálogo é sempre o caminho. Conversando. Você pode expor o que você pensa e também ter a humildade de ouvir o que pensa o diretor, o dirigente a qual você está subordinado. Olha que interessante. Quando a gente olha por esse ângulo, a gente não se sente mais ofendido, porque tem a humildade. O que faz a gente ser um rebelde? Uma rebeldia em confronto. É o orgulho, o egoísmo. Por isso nos sentimos, muitas vezes, ofendidos por determinadas situações, porque somos orgulhosos. E quando nós somos humildes, entendemos e aceitamos. Procuramos o caminho do diálogo e não do confronto, como Jesus nos ensina. Sempre tem que haver o diálogo. Sempre tem que haver a conversa, as mudanças há de vir. Mas pode vir de uma forma pacífica, tranquila. Não precisa entrar em confronto com o dirigente, com aqueles que está acima de você. Por quê? Se ele está cometendo um erro, não é você que vai corrigir. Você está ali para fazer o seu trabalho. Ele vai ser responsabilizado pelo que ele está fazendo. E nós que estamos ali submetidos a ele, também temos a responsabilidade da obediência, porque ele está acima. Então cumprimos o nosso dever, com amor no coração, para que não haja prejuízo de nenhuma das partes. E vamos sempre não perder de vista que temos sempre o diálogo como melhor opção. Por isso, sempre tem reunião, para que haja conversa. E assim, tudo seja colocado de uma maneira responsável. E as mudanças vêm. Porque, como disse Jesus, tem que sempre morrer o homem velho para nascer o homem novo. Sempre o novo traz novidades, mudanças e evolução. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima.